o assunto da Assembleia de hoje. Pessoal, só não esquecendo aí de assinar a listagem, né? A gente tem, como de prática, a gente sempre abre aqui a fala para os movimentos parceiros que estão junto com a gente, como o Daniel falou. Vou chamar aqui o Samuel, que é estudante da Juventude Faísca. Obrigado, Pablo. Boa tarde, companheiras e companheiros. Meu nome é Samuel, eu sou da Juventude Faísca, construo a Juventude Faísca e o Esquerda Diário, que está aqui cobrindo a greve, né? Primeiro, quero saudar a mobilização, a greve e a unidade de vários setores. É uma mobilização exemplar para várias categorias, para todos nós, para nós juventudes precarizadas e para nós estudantes, né? A unidade, nesse momento que a gente está vivendo no país, faz mais que necessária, né? Já que os nossos inimigos estão se unificando para colocar a crise nas nossas costas, né? A gente está vendo agora a privatização do metrô, que não ataca só os empregos de vocês, ataca toda a população de Belo Horizonte e região metropolitana que usa o serviço, mas ela vem junto com uma série de ataques aos estudantes, à juventude, que a gente está sofrendo nas universidades, mas nos empregos também, aos outros serviços, né, aos correios, às escolas, às universidades, e por isso é muito importante que a gente se unifique, né, para enfrentar e batalhar contra eles, né, eles vêm se unificando. Ontem ficou bem claro como o judiciário está unificado para enfraquecer a greve, enfraquecer a mobilização de vocês, né? Eles estão junto com a mídia, que está tentando colocar a população contra os trabalhadores, e pelo contrário, né? A gente está aqui batalhando para que a população tenha um serviço de qualidade, né? A mídia está junto com os governadores, junto com o regime do Bolsonaro, junto com o Zema, né? E por isso é muito importante a gente da Juventude Faísca, acho que é fundamental a aliança dos estudantes com os trabalhadores, e por isso que a gente está aqui, junto com o Esquerda Diário, trazendo e cobrindo a greve, e vamos continuar cobrindo após a Assembleia, junto com vocês, porque a batalha ela não termina, né? Ela continua, e quero desejar uma boa Assembleia para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Samuel. Gustavo Olímpio, representando a CSP com Lutas, e o próximo depois vai ser o Leonardo do Sindipetro. Gustavo? Uma boa tarde, companheiros e companheiros. Sou Gustavo, sou professor da rede estadual e também faço parte da executiva estadual da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular, que temos aqui prestando a solidariedade, o apoio à luta de vocês, não só a solidariedade, né, mas estar junto com vocês nessa luta em defesa de um patrimônio público construído para a cidade, para a classe trabalhadora aqui. A CBTU aqui, entregando isso aqui para a iniciativa privada, junto com o Bolsonaro, com o governo Zema, vai entregar isso aqui para justamente a ganância dessas empresas que só pensam com lucro. Não vai preocupar com o emprego aqui dos trabalhadores aqui do metrô, não vai se preocupar aqui em garantir uma passagem justa para a população, vai justamente pensar com lucro, que é a mesma coisa que as empresas de ônibus fazem, que tem uma passagem altíssima, mas presta um serviço de péssima qualidade, retira empregos, como retirou agora os trocadores, né? Que era um apoio, que não era só cobrar a passagem, era um apoio à população, era um apoio ao motorista e tudo mais. Porque o processo que eles estão fazendo é entregar tudo que é público para a iniciativa privada. A gente vê isso na saúde, na educação, na rede estadual. Agora o governo Zema está privatizando 4 escolas, toda. Desde a portaria, limpeza, secretaria, tudo para iniciativa privada. Mas não é para garantir um serviço de qualidade, não é para garantir uma educação de qualidade, é justamente para entregar dinheiro público que deveria ser destinado à valorização da população, entregando lá para essa ganância toda aí que está sendo colocada. Por isso que a luta de vocês é muito importante. Não pertence só a vocês. Como vai falar daqui a pouco o Léo, do Sindicato dos Petroleiros, a Petrobras está sendo para entregue. Todo mundo está vendo o preço da gasolina altíssimo aí do jeito que está. Então essa luta em defesa
da manutenção do metrô como serviço público, da Petrobras, da educação, da saúde, do conjunto de tudo que pertence à classe trabalhadora, que foi construído com o nosso sangue para pertencer, para entregar para esses tubarões aí que só pensam com lucro. Então fica aqui a saudação da CSP com Lutas. A gente vai estar presente aqui na luta de vocês, nesse processo da mobilização, dos nossos sindicatos aqui também, e vamos estar juntos e até a vitória, companheirada. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Vou chamar aqui o Leonardo. Antes do Léo falar, só registrar a presença da Isa, nossa companheira de categoria e também vereadora nesse momento. Léo. Bom, pessoal, eu não vou estender muito não, vocês vão entrar na Assembleia de vocês, que é muito importante. Além de prestar minha solidariedade aqui, como bem falou o Gustavo, nós lá também estamos sendo vendidos. A refinaria que é de Betim pode ser vendida a qualquer momento. Não existe essa que em ano eleitorais não vão fazer nada. Eles estão fazendo de tudo para vender o máximo possível. E aqui vocês deram um passo muito importante, que vocês decidiram resistir nesse processo. Você não faz nada, eles vendem e faz o que quiser com os trabalhadores. Isso aconteceu ano passado na PBio, que é onde faz o biodiesel, o diesel de origem vegetal e tal, lá em Montes Claros. Processo muito parecido. A empresa está vendendo, a PBio, e falou aqui para os trabalhadores, lá nós temos um acordo coletivo, 2 anos de estabilidade. Não, daqui para frente não é mais responsabilidade nossa, vocês vão estar com outro CNPJ lá, e aí é problema de vocês. E fizemos uma greve muito forte, que durou mais de um mês, inclusive com os supervisores aderindo. Assim como aqui, aí já não tinha mais jeito, né? O cara, há muitos anos que isso não acontecia lá. 1, o supervisor aderir, e 2, se afetar a produção. Igual aqui também, não pode parar a produção. Aí foi para a justiça tal, e está nessa briga até hoje, mas com apoio, inclusive, de parlamentares lá também e tal. É uma discussão que ainda não está resolvida. Na greve anterior lá, nós tivemos uma multa de 500 mil, que também não está resolvida. A gente sabe muito bem o lado que a justiça às vezes toma, que não é nem um pouco justa. Nós sabemos que aqui, nessas horas, o que acontece? A patronal, ela age também. Ela faz o quê? É pressão, assédio, ligação, cartinha. Mas aqui, essa hora que é o pesadelo deles, essa hora que cada um tem que olhar para o lado do outro e resistir junto. Ninguém pode arregar e ter posições conjuntas e coletivas para avançar. Não tem outra saída. Eu estou fazendo esse discurso aqui e nós devíamos sim estar fazendo esse discurso nas várias outras bases. Devíamos estar, sim, de fato, nós vamos soltar a nota de apoio, mas é só uma nota, mas nós devíamos dar passos mais profundos, fazer movimentos atrás em solidariedade a vocês aqui, porque os outros lugares estão sendo atacados também. Há poucas semanas a gente esteve lá na Praça da CEMIG, porque lá também está sendo vendido. É CEMIG, é água, é Eletrobras, é Petrobras, enfim, Correios, aeroportos, enfim, os ataques são muitos, e aí a gente tem que começar a resistir coletivamente. Bom, primeiro aqui, não vou estender muito não, solidarizar vocês aqui por esse passo importante que vocês deram, e informar que nós vamos sim estar divulgando a luta de vocês lá, pedindo apoio dos trabalhadores petroleiros também a vocês. Beleza, pessoal. Vou passar aqui para o Romeu, para dar continuidade. A gente vai tentar acelerar ao máximo aí por conta do horário do trem de serviço, pessoal da tarde. Pessoal, boa tarde, companheiros. Quem assistiu a audiência de ontem, eu acho que ficou bem claro que a nossa luta aqui, né, além de ser uma luta em glória, no sentido de que o outro lado está com o poder, e o judiciário, que devia ser aí, o mecanismo de equilibrar essas forças, né, ele não vai fazer isso, e não está fazendo isso. Também ficou claro, né, que a nossa luta não se encerra agora, não é uma luta de curto prazo, é uma luta de longo prazo que a gente vai ter que travar aí durante os próximos meses, né? Então, a gente saiu da audiência, assim, de certa forma frustrado, porque até o Ministério Público do Trabalho, que deveria ser um apoio ali, né, do trabalhador, ele pediu que a gente suspendesse a greve, né, e além do desembargador. E o desembargador deixou bem claro, né, que medidas além da que já foi tomada,
em relação à escala mínima, a multa que já foi aplicada, que já foi designada aí, né? Outras medidas poderão ser impostas pelo tribunal de acordo com o desenvolvimento do nosso movimento. Bom, a direção do sindicato se reuniu agora de manhã e tirou um encaminhamento que a gente vai trazer aqui para a categoria, né, sobre uma estratégia que a gente entendeu ser uma estratégia que ela não vai resolver o problema agora, de imediato, mas a médio prazo a gente vai continuar aí na movimentação de tentar, né, conseguir aquilo que a gente quer, que foi o motivo da greve, que é o item 3º do artigo 6º da Resolução 206 e a abertura de um canal de negociação com o governo sobre qual vai ser o destino dos trabalhadores. Esse é o principal foco da nossa greve. Nesse sentido, a gente discutiu sobre essas estratégias e antes de colocar o encaminhamento, a gente precisa fazer alguns esclarecimentos para a categoria, tá certo? Principalmente, gente, por quê? Porque a falta de informação pode fazer com que algum de vocês, alguém aqui na categoria, tenha uma interpretação equivocada do movimento de greve, tá certo? Talvez não tenha já participado de outro movimento, né? Não saiba as repercussões que isso pode ter, né? Cada passo que a gente dá, cada passo que o outro lado dá. Então, a título de esclarecimento, eu quero fazer algumas ponderações. Até porque eu ouvi, né, e li em alguns grupos de WhatsApp aí, realmente que as pessoas estão bem desinformadas sobre a questão dos efeitos de uma greve, tá certo? Nós entendemos que a nossa greve é legítima, tá? E como o desembargador falou lá na audiência, ele ainda não julgou o pedido da CBTU de ilegalidade e abusividade da greve. Ele vai fazer isso futuramente. Então, até então, a nossa greve é legítima, é legal e não é abusiva, tendo em vista que a gente está cumprindo a escala mínima determinada pelo tribunal. E aí, a gente precisa da ciência da categoria sobre os desdobramentos de cada ação nossa, né? O que significa, por exemplo, julgar a nossa greve ilegal e abusiva? Significa que os preceitos legais que garantem aos trabalhadores o exercício, o direito à greve, não valem para aquele movimento, tá certo? Isso é a lei que diz. Ou seja, nós vamos, se a greve for considerada assim, os trabalhadores estão, o sindicato, os seus diretores e os trabalhadores estão sujeitos a ações, né? Ações de quem? Do Tribunal do Trabalho, do Ministério Público, da CBTU como empresa e de vários outros órgãos aí que estão aí de olho na gente, inclusive do governo federal. Em que sentido isso? Bom, no caso do sindicato, além da multa, né, que a multa, de fato, ela é um problema, mas ela não é o único problema, o sindicato pode ter as contas do sindicato bloqueadas, o sindicato pode ter os seus bens penhorados, ou seja, eles podem engessar o sindicato de uma certa forma, de que a gente não possa fazer os movimentos necessários para poder fazer o enfrentamento. Esse é o objetivo da multa, de decretar prisão de diretor, de bloquear contas e tudo mais. É engessar a instituição, a estrutura sindical que organizadamente movimenta e conduz os trabalhadores. Em relação aos diretores, né, os diretores e o sindicato, ele é responsável, sim, por toda e qualquer deliberação em assembleia. Por quê? Porque quem convoca a assembleia é a direção do sindicato, é o sindicato. Essa assembleia aqui de hoje, ela foi convocada pelo sindicato. Então, qualquer deliberação que parte daqui, né, qualquer decisão que parte daqui, o sindicato, né, que mesmo que não parta da direção do sindicato aqui especificamente,
o sindicato e seus diretores são responsáveis, são os legítimos responsáveis, né, legal, civil, penal, sobre qualquer que seja a decisão. Tem um outro fator que a gente precisa também esclarecer. Por quê? Porque a gente não quer amanhã ou depois ninguém falando, eu não sabia disso, se eu soubesse, eu não votava dessa forma, eu ia votar de tal forma. A partir do momento da decretação da ilegalidade da abusividade da greve, né, se isso acontecer, né, os trabalhadores podem sofrer sanções administrativas e trabalhistas. Isso é fato. E qual que é a prova disso? Lá em São Paulo, os metroviários de São Paulo fizeram uma greve e lá 42 trabalhadores foram demitidos. Voltaram através da justiça, gradativamente, o último voltou agora recentemente, mas foram ações impetradas pelo Estado contra os trabalhadores. E dentro desses trabalhadores, haviam diretores de sindicatos também, ou seja, nem os diretores dos sindicatos, por essa pseudo-imunidade que a gente tem, foi poupado. Mandou embora 42 trabalhadores, entre diretores do sindicato e gente da categoria. E cada um que corre atrás do seu prejuízo. Então, a gente precisa deixar claro para a categoria, e isso é um esclarecimento sobre os desdobramentos de cada ação nossa. Por quê? Porque a gente não quer que seja uma categoria desinformada, não ciente e consciente de tudo que disser e fizer em relação ao nosso movimento. A manutenção da greve deve ser o nosso principal motivo aqui agora. Nós temos que manter a nossa greve. Isso não se discute. E deliberamos também lá na reunião, para trazer aqui, que a greve deve permanecer na escala mínima, que a gente vem fazendo hoje, com alguma ressalva que eu vou falar depois aqui, né? E vamos fazer o quê? E a estratégia não é por tempo indeterminado, nós não vamos ficar esperando a coisa acontecer nessa greve de escala mínima, porque as coisas não acontecem. Conforme o desembargador disse lá na mediação, ele deu 5 dias de prazo para o sindicato juntar lá os questionamentos para a outra parte, o CBTU e governo e união, né? Nós vamos fazer isso, nós já estamos preparando isso e nós vamos fazer. O nosso cálculo, avaliando o que o desembargador falou na audiência, é que o mesmo prazo que é dado para nós, é dado para a outra parte, para eles responderem. Esse é o nosso entendimento, tá certo? Então, fazendo um cálculo desses prazos, e esses prazos são contados em dias úteis, a nossa proposta é manter a greve até o dia 17, porque nós vamos fazer aqui uma assembleia no dia 17, chamar a categoria para uma assembleia no dia 17, e até lá manter a escala que a gente vem fazendo hoje. A única exceção dessa escala é o dia 31. Nós entendemos, né, o sindicato entende que o dia 31 foi um equívoco, foi um erro, fazer uma escala até 23 horas. O sindicato chama a categoria para cumprir o horário de todos os dias, até as 20 horas. E não até 23. Tá certo? A operação. Vamos fazer até 20 horas. Inclusive no dia 31. Isso nós vamos justificar lá na frente, dentro do processo, do porquê que a gente está mantendo esse horário de funcionamento. Né? Até porque não tem nem demanda para isso. Então, a proposta do sindicato, gente, para trazer aqui para a Assembleia, é essa. Por quê? Daí vem os detalhes. Porque a gente entende que cada passo nosso aqui vai haver uma reação do outro lado. E a reação do outro lado, já que essa luta nossa ela não se encerra agora, ela ainda vai demorar, a gente precisa ter fôlego para chegar até o final dela. E se a gente tomar medidas que, acredito eu, tá, vão ser necessárias mais à frente, nós podemos queimar um cartucho agora, que quando a gente precisar dele lá na frente, a gente não vai ter ele mais. A gente já queimou ele aqui e a gente não vai conseguir colocar ele em prática novamente. E também, gente, a gente tem uma questão, tá? Que enquanto direção do sindicato é uma coisa. Eu, enquanto diretor do sindicato, eu tenho responsabilidades para com a categoria por conta de cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. Isso faz parte das distribuições estatutárias do sindicato. Então eu tenho essa responsabilidade
sobre vocês. Então eu não posso, né, tomar alguma medida de cunho pessoal. Eu tenho que analisar o contexto de forma a não prejudicar nenhum trabalhador individualmente e nem a categoria coletivamente. Eu preciso fazer isso, né? Está nas atribuições minhas fazer isso. Eu poderia chegar aqui, expressar a minha vontade, né, de fincar o pé no topo e seja o que Deus quiser, que seria a minha vontade de fato. Mas eu não posso. Não posso porque eu tenho responsabilidades. E aí essa responsabilidade é para com a categoria. E visando isso, é que a gente, enquanto direção do sindicato, né, o conjunto da diretoria, não toma medidas que possam colocar em risco trabalhadores e trabalhadoras, seja no coletivo ou no individual. Então, essa foi a conclusão que nós chegamos, inclusive com discussões na questão da legalidade, do que a gente pode, do que a gente não pode, para não expor ninguém desnecessariamente, seja da categoria ou da própria direção, ou a própria instituição, porque não adianta a instituição fechar as portas, ficar travada, engessada. A gente precisa da instituição sindical para organizar a luta. Isso é fundamental. Como eu falei, ela não vai acabar agora, não vai acabar esse mês nem mês que vem. É uma luta de longo prazo. Então a gente precisa, gradativamente, ir queimando os cartuchos, sem descartar nenhuma medida, tá, que possa ser tomada pela categoria. Mas a gente precisa fazer isso no seu tempo, de forma estratégica, de que o efeito dela não seja revertido contra a gente. Então, essa é a nossa leitura enquanto direção do sindicato. Tá certo? Então, a proposta, resumindo, manutenção da escala mínima, com exceção daquela lá do dia 31, é até às 20 horas. Até o dia 17, assembleia aqui da categoria, no mesmo horário. E acreditamos que até o 17, pela contagem de tempo, já deve ter alguma resposta do outro lado em relação aos questionamentos que a gente vai juntar no processo conforme o desembargador determinou. Então, é por isso que é o dia 17, porque os dias da justiça é contado em dias úteis. Então, não dá para falar 5 dias direto, né? Então, tem que contar, tem feriado, tem final de semana. Então, para a gente ter uma folga, para não ficar muito em cima também, dia 17. A gente fez essa contagem, mas no dia 17, a categoria também vai, daí para frente, cada passo, decidir os rumos do nosso movimento. Tá ok? Essa é a nossa proposta. O Pablo, parece que tem algumas pessoas inscritas, eu vou passar aqui a palavra. Obrigado. Pessoal, a gente vai abrir agora para as inscrições da categoria, e depois, ao final, a gente vai dar um tempozinho, vamos dar uma restabelecida, repassar de novo aí o que ficou encaminhado e vamos pôr para votação, ok? O primeiro inscrito aqui é o Otávio Luiz, da Goeste. E o próximo, Pedro. Boa tarde, galera. Tudo bom? Sou Otávio, da Goeste. O motivo de eu estar falando aqui é o seguinte. Tivemos no pseudo, né, no pseudo dia 23 lá que eles falaram pela audiência pública, na qual ficou claro que o pessoal, tanto federal quanto estadual, eles querem privatizar de qualquer maneira. E o nosso emprego pouco importa. Elogiaram a nossa categoria, falando que nós tiramos leite de pedra dentro do metrô, mas como prêmio eles querem nos dar o quê? Demissão. Independente que seja 700 inicial, mas com certeza o restante também será demitido. Claramente eles deixaram claro isso, porque eles não vão permanecer com toda a categoria. Eles falam que podem operar com 900 funcionários. E sabemos que isso não é verdade. Porque ainda está defasado, escala faltando, funcionários, principalmente na Goiás. Às vezes não fazemos horário de janta, temos que fazer ponto corrido. E eles ainda alegam que ainda está tudo certo. Segurança, a mesma coisa, idem, a gente trabalha lado a lado lá. Tem seguranças que o correto seria 2 seguranças por estação. Tem estação que só tem 1. E eles ainda falam que está tudo tá correto. Então nós temos que nos unir. Hoje, eu por mim, particularmente, o Otávio gostaria de greve geral.
para mim seria uma coisa, seria assim, ideal. Mas eu não posso decidir pela categoria. A greve geral seria um ponto muito forte, mas sabendo também que temos os problemas judiciais a ser enfrentados. A diretoria está muito mais por dentro do que está acontecendo que eu, mas eu sou adepto, estou junto com a categoria. E se for preciso, greve geral ou greve parcial, vamos estar juntos, gente. Preferencialmente, lutando sempre pelo nosso emprego. E deixa um recado aqui para o secretário que falou que quem está brigando, eu quero que ele abra o contra-cheque dele e o meu. O que ele ganha num mês, eu provo para ele que eu ganho um ano trabalhando. Tirando as regalias que ele tem. De carro particular, dinheiro combustível pago pelo Estado, com dinheiro de impostos, que é dinheiro público, dinheiro nosso, que não tem dinheiro do Estado, é dinheiro nosso. Nós estamos aqui trabalhando, enquanto ele está trabalhando, mas só alegando o seguinte, ele tem o carro dele lá e você tem que pagar passagem. O custo, tem auxílio moradia, tem vários auxílios, vários benefícios que nós não temos. Será que nós mesmos estamos brigando por nosso direito? Será que somos nós que trabalhamos, reclamamos porque ganhamos muito e trabalhamos pouco? Eu desafiei ele vir falar isso aqui. Pega o contra-cheque dele e o meu, vamos comparar. Sem os benefícios. Boa tarde, gente. Pedro e na sequência o Nunes. Boa tarde, companheiros e companheiras. Não, só queria reforçar algumas coisas assim. Primeiro que nós precisamos pensar de hoje até o dia 17. Não dá para a gente manter a greve em escala mínima e não fazer mais ações. A greve ela é essencial. Agora, outras ações são possíveis e são necessárias. Por exemplo, o impacto que teve a gente levar 4 ônibus da categoria para a cidade administrativa. Isso causa muito impacto. Se tivesse só a direção do sindicato lá na audiência, nós não teríamos demonstrado para o governo federal e estadual a nossa real força. Então nós temos que entender que a greve não é um recesso, não é um período de descanso. Eu pego no meu horário aqui reduzido e depois eu vou para casa. Não necessariamente. O sindicato vai construir. A ideia é a gente na semana que vem detalhar essa agenda, mas uma agenda com várias atividades de luta. Seja de panfletagem de diálogo com o usuário, seja de debate com a cidade do modo geral, atos, trancamento de via, ações nesse sentido, que também radicalizam na nossa luta. Porque nós vamos manter a greve até o dia 17. E dia 17 nós não sabemos qual vai ser o resultado. Pode chegar dia 17 e a gente não ter resposta nenhuma do governo federal e do governo estadual. E aí talvez seja esse momento da gente chutar o pau da barraca e parar tudo de novo. Agora nós temos que saber jogar o jogo. Por quê? A luta contra a privatização, ela pode ser que se estenda durante todo o próximo ano. Então a gente tem que saber, com muita sabedoria, a hora de avançar, de recuar. E uma coisa que eu tenho dito em todas as assembleias, vai ser fundamental, união e organização. Não dá para a gente deixar que outros tomem as decisões que façam por nós. Nós vamos estar unidos nisso. Uma coisa é sair para uma atividade com 5 diretores do sindicato. Passa um recado. A gente vai lá, a gente fala, quebra o pau, coloca as nossas opiniões, que são opinião da categoria. Outra coisa é sair para essa mesma atividade com 5 diretores e mais 50 trabalhadores. Você causa um outro impacto. Nós somos 1.600 aqui, mas não podemos ganhar essa população, em especial a população que nem utiliza mais o metrô. Pensa, esses 220 mil que a gente transportava em média quando a passagem era 1,80. Hoje a gente transporta 80 mil, isso dá o quê? Uns 130 mil de diferença, né? 140, não sou bom de matemática não. Pois é. Pensa, se a gente consegue dialogar com esses 140 mil trabalhadores e trabalhadoras, mães de família, estudantes, desempregados, esses que não conseguem mais utilizar o metrô porque a passagem subiu, está 4,50, e isso é um resultado óbvio da tentativa de privatização. Nós podemos ter essas pessoas do nosso lado, pressionando junto com a gente, mas nós precisamos de ter ações para trazer essas pessoas para o nosso lado da batalha. A mídia, jornal, TV, vai sempre massacrar a gente e tentar pôr o ponto de vista do governo. Por isso que nós precisamos dessas ações para a gente contar a nossa versão dos fatos. Então eu queria chamar a atenção para isso, assim. Eu acho que caminha para a gente aprovar a manutenção da greve em escala mínima, mas eu acho que vamos ter que ficar atento, companheiros e companheiras. Não dá para a gente ficar em casa
vendo a banda passar. Nós vamos ter que ir pra rua, nós vamos ter que fazer ato, fazer manifestação e pôr pra fuder, porque o lado de lá quer a nossa cabeça, mas eu tenho certeza que junto a gente consegue barrar esse processo. Valeu, Pedro. Nunes, na sequência o Pablo. Boa tarde a todos os companheiros. Queria que a mídia ainda estivesse aqui, né, para poder filmar o restante da fala de cada trabalhador que está vindo aqui na frente se expressar. Já filmaram a parte que os interessavam e foram lá manipular a informação deles, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu queria repassar aqui para os companheiros, vou aproveitar que então se coloque nas redes sociais do sindicato, que quando há um movimento paredista como esse, nós não estamos lutando só pelas 1.600 famílias que estão representadas por cada trabalhador que está aqui. Nós também estamos lutando, para quem quiser acompanhar as redes sociais do sindicato, o nosso movimento, pelos usuários. A CBTU, quando ela faz o aumento da tarifa, ela faz um estrago muito maior do que uma greve. Acabou de ser falado aqui, são mais de 130 mil pessoas que foram prejudicadas e estão sendo prejudicadas há anos pela empresa que tem cedido aquilo que o capital privado quer fazer. Aquilo que os empresários querem fazer, privatizar a empresa, prejudica muito mais do que 1.600 pessoas. Prejudica toda uma população de uma cidade, é o que tem sido feito. E nós temos lutado contra isso. A empresa ela tem manipulado informações, até nas redes sociais. Se você entrar no site, no Instagram da CBTU, é possível observar que todos os comentários que lá são colocados em defesa dos trabalhadores são excluídos. Os discursos de ódio permanecem. Tem gente aqui que está sabendo dessa situação, que colocou o comentário lá, a empresa vai e apaga. Outro tipo de manipulação, ontem feito pelo senhor Goju, ele disse que nós não estamos cumprindo com a liminar, porque a segurança não tem trabalhado 100%, o que é uma mentira. O que é uma mentira, porque enquanto tem um horário de operação, 100% da segurança operacional tem trabalhado. Quando as estações fecham, é do conhecimento de todos que a segurança privada, representada pela COSEP, que é um outro setor da empresa, tem assumido 100%. Veio falar que pichação de trens, veio falar que furto de cabos é culpa da segurança operacional enquanto a empresa estava fechada, tentando colocar o judiciário contra o sindicato, contra os trabalhadores. O que nós não vamos permitir, porque nós vamos manifestar no processo e mostrar, através de fotos, através de foto documental e testemunhal, se precisar, que nós estamos cumprindo, sim, com a determinação judicial, que tem sido feita pelo judiciário em prol dos trabalhadores, ou contra também, às vezes. Mas o que acontece é o seguinte, nós estamos cumprindo a liminar, nós estamos dispostos e inteirados com o judiciário para poder cumprir e dizer que nós estamos na luta, estamos firmes e vamos permanecer fortes, unidos como uma só classe que nós somos. Obrigado. Eu vou ser bem rápido. Primeiro eu queria dar uma notícia aqui que eu não dei para quase ninguém, só algumas pessoas ouviram. Não sei se o pessoal lembra aí um processo que eu sofri, eu acho que há 2 greves atrás, 3 greves, não lembro, que a CBTU entrou na justiça para me demitir por justa causa, né? Já tinha ganho em primeira instância e essa semana aí saiu lá uma movimentação, fui dar uma olhada, meu advogado olhou, o Nunes aqui, né? E por unanimidade a segunda instância deu derrota para a CBTU. Eu queria primeiro compartilhar essa notícia, porque eu acho importante que essa notícia, assim, ela só é possível ser dada porque houve solidariedade, não só entre os companheiros de trabalho, mas de outros sindicatos. Então, assim, nada é impossível de mudar. Nada é a derrota completa. A gente pode mudar as coisas, mas vai depender que a gente tenha a mesma solidariedade, a mesma união que tiveram nesse momento. E que a gente já teve em nossa história da categoria e que a gente está reconstruindo ela aqui agora, porque isso aqui é a prova da nossa unidade, isso aqui é a prova da nossa união. E com a nossa unidade e com a nossa união, ninguém pode parar a classe trabalhadora. É isso que a gente tem que ter em mente. E por isso que eu concordo muito com a fala do Pedro aqui, que a gente tem que ter atividade para ganhar o conjunto da população, é ganhar a mente e coração de cada pessoa, porque a gente está atendendo essa pessoa 365 dias por ano.
A gente está atendendo ela a todo momento. A gente não para de trabalhar. Quando alguém fecha a estação, o pessoal da via entra para trabalhar. Quando o pessoal da via sai, os maquinistas estão lá colocando o trem de serviço para alguém ir abrir a estação. E a manutenção lá no PSG está trabalhando sem parar. A gente é um conjunto de um relógio e várias engrenagens. E essa mesma engrenagem, se tiver apontado para um lugar certo, que é na cara dos nossos inimigos, é que a gente pode vencer, pessoal. Eu vou concordar aqui, até esse momento, com a estratégia do sindicato, mas achando importante que só ela não basta. A nossa unidade, a nossa força e a gente colocar o bloco na rua é muito mais importante para a gente conseguir a nossa vitória, pessoal. Pessoal, só alguns esclarecimentos aí que me perguntaram com relação a essa denunciação caluniosa aí que o Goju fez ontem. O sindicato vai anexar no processo, vamos levar documentos até prévios a esse acontecimento, né, Romeu? Onde a empresa disse que a segurança operacional não faz esse tipo de serviço, não é responsável por esse tipo de serviço. Então, nós vamos esfregar na cara do senhor Goju, esse tipo de atitude não se faz. A gente não está julgando dessa forma. E outra coisa, gente, quando eu cheguei hoje na reunião da diretoria, eu cheguei com vontade de parar tudo. Eu cheguei com vontade de enfiar o pé no topo. Coloca um pi aí, a audiência vai ser gravada, não está ao vivo, mas eu fiquei com vontade de mandar todo mundo a PQP. Aquilo que o Ministério da Economia fez é um descaso com a gente. Não mandaram uma vírgula de resposta ao que a gente já tem perguntado há 6 meses. É um absurdo. Eles esgotaram com a minha paciência e acredito com a paciência de todos os senhores e senhoras aqui presentes hoje. Mas conversando hoje com os meus companheiros de luta, eu percebi que eles podem ter tirado a minha paciência. Às vezes é essa a intenção, da gente radicalizar e o sindicato tomar um golpe que vai minar a resistência da categoria. Então hoje na reunião eu respirei fundo e pensei, eles podem ter tirado da minha paciência, mas a minha resistência eles não vão tirar. A minha resistência eles não vão tirar. Eu vou brigar até o final. Eu faço escala mínima durante 20 anos. O que for. Mas a resistência da categoria ferroviária, eles não vão tirar, gente. Ela é tão forte quanto esse trilho que está aí há 50 anos, há 30 anos e foi instalado aqui. É disso que a gente é feito. Só isso. Pessoal, eu queria, antes de colocar o encaminhamento, fazer só mais uma ponderação aqui. E aí eu acho que isso é uma reflexão que cada um de nós temos que fazer. Tá certo? Eu sei que esse encaminhamento que a gente está colocando aqui para a Assembleia não nem todos concordam com ele. Uma gama enorme da categoria estaria disposta a chegar aqui e falar assim, nós vamos parar tudo. Nós não concordamos com escala mínima. Nós queremos parar tudo. Eu sei disso. Mas aquilo que vem sendo falado de tempos para cá. A nossa unidade é fundamental. E a gente precisa agir com sabedoria, discernimento e estratégia. Porque, igual eu falei, a nossa luta não vai ser breve, vai ser longa. E a gente precisa ter a consciência de que, se a categoria aprovar o encaminhamento do sindicato, de manutenção da escala mínima até o dia 17, a Assembleia, e com os atos que a gente vai promover aqui até o dia 17, eu, por exemplo, sou contra essa proposta, eu tenho que me engajar na proposta que foi aprovada. A unidade se faz na divergência, porque na concordância é muito fácil. Quando eu quero falar unidade, eu vou me junto só aqueles que concordam comigo. É fácil. Então a demonstração da legítima e da verdadeira unidade, ela se dá na divergência de opiniões, aonde a gente pensa e foca o objetivo final, que é o quê? Que é a manutenção dos nossos empregos, gente. Que é um metrô estatal com tarifa social. Esse é o objetivo da nossa categoria. Então nós temos que manter esse foco. Esse é o foco que a gente precisa manter. Lá, alcançando o prêmio final lá. E pelo caminho que a gente vai trilhar até lá, vai ter divergências, vão ter situações e situações, mas a unidade da categoria tem que ser mantida.
Então eu conclamo toda a categoria, se aprovada aqui o encaminhamento, a cumprir rigorosamente isso. Ah, eu não concordo, eu não vou fazer. Não, gente, eu vou fazer porque eu estou com a categoria. Essa unidade é fundamental, não é papo furado. Então eu peço, conclamo a categoria para estar unida, porque é a única forma da gente fazer a resistência e vencer o inimigo. Beleza? Boa tarde, sou Isa, licença, pedi o Romeu aqui antes de votar para dar um recado, só porque eu sei que depois que vota a gente já se dispersa. Segunda-feira está liberada a terceira dose para a categoria vacinar contra a Covid. Muito importante todo mundo tomar essa dose de reforço para proteger a gente, proteger os outros. Essa é a nossa responsabilidade coletiva, né? É isso que nós estamos debatendo aqui hoje. Exatamente, que foi através da categoria, da mobilização da categoria, em dia de paralisação, em dia de luta, que conseguiu a vacinação. Então essa terceira dose é muito importante. Nós estamos debatendo aqui a responsabilidade coletiva que a gente tem, né, principalmente quem está aí na linha de frente, transportando, né, milhares de pessoas por dia. Então não vamos nos eximir dessa responsabilidade aí. Segunda-feira, todo mundo tomando a terceira dose aí contra a Covid-19. Valeu! Obrigado, Isa. Boa notícia. Tá. Vamos votar, vou pôr um encaminhamento, né? Vamos para a gente registrar essa questão. Vamos chegar mais perto um pouquinho, que a gente precisa... De máscara, por favor. Precisa registrar o momento, né? Pelo menos um pouquinho por enquanto, ficar pertinho aí, né? E eu vou fazer o encaminhamento, aí eu peço que quando a gente for votar, mantenha um pouquinho com as mãos erguidas, que a gente vai registrar, tá ok? Posso pôr, Marcos? Não, eu vou mudar de posição, já estou filmando. Se quiser pegar. Vai lá, Marcos. Se posiciona aí para a gente registrar a votação. Em regime de votação, a categoria concorda com a proposta do sindicato da manutenção da greve em escala mínima até o dia 17, onde teremos uma nova assembleia da categoria e nessa assembleia vamos deliberar sobre os rumos do nosso movimento. Além disso, vamos fazer atos, né, ao longo desses dias para poder estar mobilizando não só a categoria, mas também a população. Quem concorda com essa proposta do sindicato, por favor, se manifeste. Aê! Segura aí, gente. Se é grave, é greve! É greve! Segura só mais um pouquinho. Ok, obrigado. Quem é contra, tá? Quem se abstém? Ok, 1, 2, 3 abstenções. Ok, então passou